e nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É isso. Hoje só uma declamação, sem notas musicais. E chega de enrolação, sem mais delongas, vamos lá. Aula de hoje, um período também interessante, interessantíssimo. Tudo bem que eu sempre digo isso, mas a história por si só é interessante. Bem, sobre a Revolução Russa, Tolstói, John Wayne, champanhe, caviar, Mickey Mouse em Moscou, Capital Inicial. Tá, essa foi só uma citação que não tem relação nenhuma com isso aqui, mas tive vontade de citar. Galera, vamos lá então. Sobre a Revolução Russa, vamos pensar então num momento em que no começo do século XX, né? No começo ali, meados de 1900, né? Meado do ano 1900, a Rússia então apresentava um momento, né, de atraso, né, em relação à sua economia, né? Havia aquela dependência da produção agrícola, né? Aproximadamente 80% da sua economia dependia então do campo, dependia da produção agrícola. Diante disso, né, a situação era das piores imagináveis. Os trabalhadores, né, viviam em miséria, altos impostos, né, para dar sustentabilidade ao czar Nicolau II. Bem, esse czar Nicolau II governava a Rússia, né, era o governo absolutista. Lembram-se dos governos absolutistas, que vem lá desde o século XV. Então, tratamos disso em uma aula aqui. Então, os trabalhadores não desfrutavam das melhores condições, né, de vida. Até os trabalhadores dos centros urbanos, né, da época expressavam todo descontentamento, né, em relação ao czar. Essa palavra é gostosa de falar, né? Beleza. Então vamos lá. Revolução Russa. Antes disso, né, mantendo ainda sobre os aspectos, o contexto da Revolução Russa, lembrando que a Revolução foi em 1917, então nós temos a participação, né, da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Vocês imaginem um país naquelas condições e que ainda se dispôs a participar de uma guerra. Como vocês sabem, a guerra sempre traz baixas, prejuízos econômicos, enfim. E ainda assim, essa participação da Rússia na guerra só fez aumentar o descontentamento, né, da população. Estamos aqui passando fome e a Rússia investindo no que na guerra se investe, gente, inevitável. Investindo na guerra, investindo na participação. Então, essas greves e manifestações ficam cada vez mais intensas. Os trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, motins dentro do próprio exército russo e aquela situação insustentável, né? Então, em 1917, o czar Nicolau II é destituído, é retirado do poder, assume então um governo provisório, né? E esse é o passo para a Revolução Russa. Bem, vamos entender como ocorreu essa revolução. Bem, ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, né, a gente vai entender, então, um dos aspectos importantes, né, dessa revolução foi a retirada, né, da Rússia
desse conflito, mas vamos entender como chegamos a isso, né? Era um momento assim, o Império Russo, né, ele foi... Vamos por partes. Nós temos, então, dentro desse governo provisório, algumas mudanças, ou pouquíssimas mudanças, bem discretas, né? Nesse momento que aparece uma figura mais que histórica, né? Lenin. Lenin liderava os bolcheviques. Logo veremos o significado desses bolcheviques em contraposição com outro grupo, né, do poder na época. Então, Lenin, né, com promessas de caráter socialista, né, ele implantou o socialismo, distribuição de terras, nacionalização, fábricas, né, passando às mãos dos trabalhadores. Bolcheviques. O outro grupo, né, o grupo que estava no poder, vamos entender aqui. Os mencheviques. Então, a partir desses movimentos, né, de oposição ao regime czarista, né, do Nicolau, essas lideranças, né, surgem lideranças dentro da Rússia, algumas com tendências diferentes. Então, existe a divisão desses grupos de oposição. Os bolcheviques, né, que em russo significa maioria, né, ou seja, subentende-se, né, maioria, população, enfim. E os mencheviques, que significa automaticamente minoria. Então, era uma facção liderada por Martov, por Plekhanov, que eles acreditavam, né, que a burguesia poderia ou deveria liderar a República. Assim, após a queda, né, de Nicolau, do czar Nicolau, as forças então seriam devidamente estabelecidas, esse pensamento menchevique. Em contrapartida, os bolcheviques, né, liderados por Lenin, acreditavam, né, que o governo deveria ser controlado pelos trabalhadores. Lembram? Então a gente vai ter uma aula até sobre movimentos operários, a gente vai ter principalmente na França, lá, nessa comparação aí, os trabalhadores assumindo também a administração. Comparação também das mais interessantes. Então, com isso, né, com essa revolução do proletariado, as transformações poderiam trazer, então, amenizar aquele contraste social que havia sido estabelecido, né, no regime absolutista de Nicolau II. Não estou evitando, estou me segurando para falar a palavra czar Nicolau II. Vou contando, eu já falei 5 vezes. Acho que chega de czar por hoje, né? Então, exatamente no ano de 1917 foi que esse combate, esse embate entre bolcheviques e mencheviques atinge o seu ápice, o seu momento de efervescência. Agora vai, quem assume, quem se sobressai nessa disputa? Vamos lá. Em fevereiro de 1917, aqui a Rússia czarista, esses slides aqui são para nos orientar. Eu acabei me empolgando com o primeiro slide e ignorei esse slide aqui. Retomamos aqui rapidinho, depois a gente já mantém aquela sequência lá do momento intenso entre mencheviques e bolcheviques, beleza? Rússia czarista, então, só para vocês anotarem, para vocês fixarem aí.
Rússia czarista, características aqui. Primeiro, vou usar a palavra de novo. Czar, um ponto de exclamação. Nicolau II. O que temos a saber, o que devemos saber sobre Nicolau II? Que ele era um governo absolutista. Eu acredito que vocês já tenham fixado, né, o significado dessa palavra na história, né? Poder absoluto, governo absolutista. Lembrem-se lá do século XIV, XV principalmente, os governos absolutistas, século XV, XVI, os reis, poder centralizado, né? Então, cria-se leis sem autorização, consentimento, consulta à sociedade, ao povo. Vocês já fixaram isso, acredito. O governo absolutista. Características, então, da Rússia czarista. Nicolau II, governo absolutista. O que mais? Outro detalhe, né? Característica desse tipo de governo absolutista. Repressão por parte de quem? Repressão por parte do governo, instrumentalizando, que palavra legal, instrumentalizando a sua polícia, os seus exércitos, para conter possíveis revoltas da população. Beleza? Então, características da Rússia czarista, então, para ninguém esquecer, poder absoluto, Nicolau, enfim, repressão. A Rússia na Primeira Guerra Mundial, como eu disse, ainda com esses problemas, com esses problemas, vamos enumerar prejuízos, óbvio, né? Basicamente isso, Rússia na Primeira Guerra Mundial, prejuízos ainda que com aquela situação dos trabalhadores passando fome, sem condições alguma, a Rússia conseguiu essa façanha de entrar na Primeira Guerra Mundial. Greves e manifestações, né? Quem organizou Quem faz greve, pessoal? Lógico, trabalhadores. Não só rurais, como urbanos. Então, essas greves lutavam, então, por democracia, mais empregos, aquilo tudo que faltava, né? Melhores salários. Logicamente, nessa trama aí, eles foram devidos, aparece de novo a figura da repressão, né? Outro aspecto aqui, motins no exército. Então ocorrem os motins dentro da própria força de repressão, que era o exército, durante esse regime czarista, né? A Rússia czarista. Beleza? Fixaram aí, então, esse passo a passo. Agora vamos... Vira que segue. Eu preciso apagar isso aqui, senão... Então, mantendo agora, voltando aqui, Revolução de 1917. Então, eu disse que em 1917, em fevereiro, os mencheviques tomam o poder na Rússia. Então, eles desenvolvem, logicamente, os mencheviques eram capitalistas, né? Ou seja, estabeleceram, né, uma economia capitalista. Essa economia capitalista teve sucesso? Bem, vejamos. Logicamente, sofreu várias críticas, né? Já vinha, né, com aqueles problemas derivados da participação da Rússia na Primeira Guerra, e isso ainda foi difícil reverter essa situação, mesmo com as ações políticas tomadas por esse poder que assumiu.
Então, Revolução Russa, mencheviques, fevereiro capitalista. Em novembro desse mesmo ano, então, os bolcheviques, maioria, né, em russo, já então haviam se organizado, né, em exércitos, em força militar, na verdade, e derrubou à força, então, aquele poder menchevique. Então, na figura, liderados por Lenin, né, eles determinam, então, as devidas mudanças na estrutura política do país. Então, nesse processo, além dessa força militar que lutou contra, né, combateu os mencheviques, né, pela retomada do poder, o próprio proletariado, né, já que simpatizava com essas ideias de Lenin, né, com as ideias eles eram os bolcheviques, né, então eles combateram, né, essas forças, né, que se opunham à revolução do proletariado, né, na Rússia, essa revolução russa liderada por Lenin, que carregava o nome de bolcheviques. Outros aspectos dessa revolução. Bem, vamos pensar então o que acontece com a Rússia nesse momento em que os bolcheviques assumem o poder. Bem, é aquilo a que se propunha, né? De trazer uma nova concepção, né? De modelo econômico, de sistema econômico, né? Baseada no socialismo, né? As ideias de Lenin. Então, nesse governo, né, do bolchevique, liderados por Lenin, o que ocorre, né, na Rússia? Primeiro, implanta-se o socialismo, né? Agora, quais foram os ganhos, né? Quais foram as consequências da implantação do socialismo? Bem, o momento foi, primeiro, eu apago e já. Agora que eu me toquei, posso apagar isso aqui e agora enumerar tudo de novo. Vamos lá. E viva a tecnologia. Tá. Consequências. Na questão de terras, bancos, fábricas. Sobre as terras, pessoal, lembrando então, essas terras nesse sistema socialista foram redistribuídas à população. Ou seja, naquele regime czarista, as terras, né, eram apropriadas, eram distribuídas de forma com certa parcimônia, né, para a população, e gerou toda a crise, né, daquele sistema. Os bancos, então, foram nacionalizados. No que diz respeito às fábricas, aquele anseio, né, desde que ocorreu também nos movimentos operários, né, no movimento operário na França, em relação às fábricas, os trabalhadores assumem, então, o controle dessas fábricas. Então, terras redistribuídas, bancos nacionalizados e fábricas nas mãos dos trabalhadores.
nas mãos dos trabalhadores. Ficou claro aí, pessoal? Como eu sempre digo, essa aula eu procuro dar um caráter de objetividade, ou seja, trazendo as pontualidades. Claro que se mergulharmos em cada aspecto desse, por exemplo, formação dos bolcheviques, teríamos horas e horas de aula para falar de bolcheviques, de mencheviques, mas por hora, para efeito, né, de fixação dessas informações, a gente tem que entender então esses significados ou conceitos básicos a respeito, ou seja, os bolcheviques, temos que entender então, representavam, expressavam a maioria, ou seja, a população. Peguem o significado aqui em russo, bolcheviques, ou do russo bolsh, né, que significa maioria, e o mensh, minoria. Bolcheviques, maioria, foi aquele então responsável, liderados por Lenin, tomaram o poder na Rússia, né? Lembrando que esse conflito entre bolcheviques e mencheviques ocorre, né, durante o governo provisório, após a queda do czar Nicolau II. Então o poder fica suspenso. Quem assume? Bolcheviques, mencheviques. Mencheviques assumem em fevereiro de 2017. Em novembro, os bolcheviques devidamente organizados, né? Já que eram os bolcheviques, né, que representavam a maioria, e essa maioria acabou compondo as próprias forças para combater os mencheviques, tomam o poder em 1917, e é isso, né? São momentos importantes, emblemáticos, né, na constituição da própria União Soviética, né? Em seguida, né, é implantada, né, em 1918, né, alguns pontos importantes para vocês entenderem. Em 1918 a Rússia se retira, né, ou tem suas tropas retiradas da guerra em 1918. Forma-se a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso é importante também. E observa-se no país um crescimento econômico, nova política econômica, né? Então, nesse desenvolvimento, né, desse pós-revolução, existem então alguns ganhos, né? A União Soviética, né, já em 1920, né, aí tem Stalin no poder. Stalin também mantém, né, após a morte de Lenin, né, Stalin sucedeu Lenin no poder e controla, né, essa chamada União Soviética, né. Então, claro que a galera é ótimo, né, e a galera, esse grupo que ficou então de mencheviques lá, de próprio aquela trupe do Nicolau II, eles foram, na verdade, reprimidos, né? Se tornaram inimigos políticos de Stalin, né? Então, a União Soviética alcança números econômicos extremamente importantes, né? Então, é a implantação do socialismo, e aí a história seguiu o seu curso a partir do que vem a seguir, né? Tem Segunda Guerra Mundial, depois existe o papel da União Soviética na Guerra Fria, the Cold War. E é claro que a gente vai ver isso, né? Em aula sobre Guerra Fria a gente vai entender então como a União Soviética se torna uma superpotência mundial. Mas então a fase de gestação, vamos dizer, eu gosto de usar essa palavra sempre, né? A fase de gestação da União Soviética se dá então a partir dessa Revolução Russa, empreendida por Lenin, depois sucedido por Stalin. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gosto dessa aula. Eu gosto de todas as aulas, né? Então, mas algumas
Algumas estão, né, nos fascinam um pouco mais. Beleza? Conto com vocês na próxima aula. Concentrem-se, estudem. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.